também sobre certos níveis de indexação de preço, preocupação sobre aumentos futuros, como o Luiz também colocou, custos de produção elevados. São diversos tipos de fatores que podem influenciar a inflação, né? Dizem lá que a gente tem 4 tipos de inflação, né? De demanda estrutural, de custo, de inércia. Eu não acho que vale muito a pena aqui a gente falar, mas que o mais legal é um pouco falar o que ela causa no final das contas, como o Luiz estava falando, né? Ela pode causar uma desvalorização do poder de compra, que eu acho que essa é a grande importância, né, para a gente na prática, né? Então, seria um encarecimento dos produtos. Pô, todo mundo está acostumado de chegar no supermercado, você tem lá um produto que antes você estava comprando por R$ 5,99 e você chega lá, alguns dias depois, aquele produto está R$ 7,99, né? Então, aquele aumento, né, normalmente ele é explicado pela questão da inflação, né? O repasse dos custos ao longo da cadeia foram gerados muito provavelmente através de uma questão de inflação, né? Só também complementando o Luiz, eu não quero ser repetitivo nas coisas que ele falou. Aqui no Brasil, né, a gente usa 2 índices, né? Temos até alguns outros que também são bastante usados, mas normalmente a gente está, sempre quando a gente fala de inflação, a gente procura estar falando mais do IPCA, né? E que é que ele compõe para uma cesta de consumos, né, de uma família básica brasileira, se eu não me engano, seja mais ou menos acumulado até de 40 salários mínimos, né? Aí é um preço médio dessa cesta. Agora eu também não lembro exatamente quantos produtos são dentro dessa cesta, não sei se o Luiz sabe de cabeça, mas e também temos do INPC, né? Que é também do preço do consumidor, mas aí o NPC vai mais para o custo médio de vida, né, das famílias. Então, são duas, a gente acaba mais falando do IPCA, né? O IPCA também tem umas questões que depende também de quanto ele é medido, por isso que às vezes a gente vê IPCA normal, a gente vê IPCA 15, que é o período que ele está pegando, né? Do dia 15 até o outro dia, especificamente acho que é o 14. Então, tem essas variações dentro, mas tudo isso são formas de como você está calculando o IPCA, né? A inflação, né? O IPCA até você tem dentro dele, tá botando assim, você tem diversas coisas de transporte, alimentação, a custos de habitação, de saúde, vestuário, todos os tipos de coisa para realmente tentar compor o custo médio de vida dessas famílias que ganham até esses níveis de salário. Então, eu acho que só para também dar um pouco essa contextualizada assim, de como que pega e afeta a nossa vida no dia a dia. Legal, Pedro. Só antes de passar para o Luiz, eu quero só fazer um ponto, né, sobre a questão da inflação e as moedas sociais, porque a gente, como o Luiz e o Pedro falaram, quando a gente tem essas questões relacionadas à política monetária e o Banco Central, né, ele tem que agir para, digamos assim, voltar com a inflação. Eles falam voltar com a inflação para o centro da meta, né? Que todo ano o Banco Central tem a meta da inflação, sei lá, acho que esse ano era 3%. Vou chutar aqui, não sei, Pedrinho e Luiz me corrigem se eu estiver errado. E aí eles aumentam a taxa de juros para o país conseguir chegar nessas metas do regime de inflação. Mas isso acaba encarecendo, né, o custo do crédito, isso acaba, por mais que os produtos eles aumentem ali o preço, o crédito também aumenta o preço. E aí o que acontece com o dinheiro tradicional, com o real? Ele circula menos, né? A gente tem uma tendência a menor circulação por conta do governo estar incentivando essa menor circulação. E é aí que entram as moedas sociais. Quando a gente consegue criar a nossa própria moeda e ter a nossa própria política monetária, que ela funciona complementar ao sistema, ela não é uma moeda que é
em paralelo ao sistema, ela é complementar, tá? Ela surge justamente para poder facilitar esse tipo de troca. E aí eu vou dar o exemplo da muda, né? Que a gente, por exemplo, todo mundo tá, como eu falei, todo mundo que está participando aqui pode estar ganhando 20 mudas e pode usar essas mudas para fazer qualquer troca dentro da nossa plataforma e poupar os seus reais para usar em alguma outra ocasião, que você realmente só possa usar reais. Mesma coisa com as alegrias. Então, a moeda social ela vem como essa alternativa, né, como um outro tipo de dinheiro que, principalmente em momentos de crise, ela ajuda a comunidade a ser mais resiliente financeiramente. Então, e o que significa ter resiliência financeira? É saber que se eu estiver passando por alguma necessidade, ou se eu quiser alguma coisa, eu posso usar ou reais ou mudas, ou posso até usar os dois, né? E aí eu consigo ter consigo estimular que as trocas aconteçam, mesmo com o governo, mesmo com o Banco Central, aumentando juros e falando, espera aí, está circulando muito esse dinheiro aqui, eu não quero gerar inflação. E a gente fala, não, beleza, a gente não depende só do governo, a gente tem a nossa própria moeda, a gente também pode fazer o estímulo. É como se a gente tivesse um estímulo monetário, um estímulo fiscal local, criado pela própria comunidade, e que decide quais são as formas que vão estar sendo remuneradas. E isso é muito poderoso, sabe? Então, às vezes a gente acha que a moeda social ela é só um devaneio, só uma coisa que aparece lá e que não tem muito valor, mas, na verdade, ela é uma ferramenta contracíclica, né, para a gente conseguir ajustar esses ciclos monetários que muitas vezes são impostos para a gente e que a gente não participou, né? Pô, como o Luiz falou, o que a gente tem a ver com, sei lá, a política monetária americana e o que eles decidiram fazer no Covid, porque isso tem reflexo no Brasil, né? Então, se a gente consegue criar essas nossas moedas, claro, tem que ter toda uma regra para a criação da moeda, não pode causar inflação dentro da própria moeda social, isso também são coisas importantes da gente estar trabalhando, mas são experimentos que a gente vai fazendo e vai aprendendo. Lelê, bem-vinda. Não sei se você quer fazer um breve check-in aí, antes de eu passar de volta para o Luiz. A gente está aqui, o Luiz falou um pouquinho sobre juros simples e juros compostos. Agora a gente está numa troca muito bacana sobre inflação. A Lelê é uma das co-criadoras do curso aí, também iniciadora da Muda. Oi, gente, bom dia. Tive um imprevisto aqui infantil, mas prefiro não me colocar agora, porque eu acabei de chegar, então vou ouvir o Luiz. Mais tarde a gente troca uma ideia. Bom, procurei aqui na internet, assim, é rápido, né? Só para falar, complementar o que o Pedro havia falado. O que compõe o IPCA? Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados especiais, despesas pessoais, educação e comunicação. Aí, cada item desse que compõe o IPCA, ele tem dentro de si uma inflação e uma deflação. Em agosto, né? Em agosto, o que teve a maior inflação foi o vestuário. Então, o vestuário trouxe a maior inflação, o item que teve mais inflação para dentro do IPCA. O transporte foi o item que teve a maior deflação. O que acontece? Cada item desse que compõe o IPCA, ele também tem um peso. Então, por exemplo, isso é tudo calculado pelo IBGE, que é o instituto, né, que faz esse levantamento de preços e é ele que calcula o IPCA. Ele atribui um peso a cada um desses itens. Então, ele entende, vamos supor, que alimentação e bebidas têm um peso maior na vida das pessoas do que, sei lá, saúde e cuidados especiais. Então, na hora que você vai pegar o IPCA, né, aí você vai ver que o IPCA está composto. Então, a alimentação e bebidas ele tem um peso de, sei lá, de 20, enquanto saúde e cuidados pessoais vai ter um peso de 5,5. Então, tem, além da inflação que cada um desses 9 itens eles também têm um peso. Por isso que, às vezes, você tem uma inflação dentro do IPCA, apesar de ter tido
deflação em alguns itens, porque eles têm um peso menor, tá? E aí, como teve lá um item que teve uma inflação um pouco maior e ele tem um peso maior dentro da composição, ele acaba impactando de maneira mais marcante o IPCA. Pegando agora o que o Xará falou, a meta de inflação anual era de 3,5%, com variação aceitável de 1,5%. Então, assim, o máximo que a gente podia entender de inflação para a gente ter olha, tá tudo bem, era 5%, né? Porque 3,5% mais 1,5% daria 5%. Então, o Banco Central aceitaria, ele não se moveria, né? Ele entenderia que estaria tudo bem e tudo normal se a gente tivesse atingido, ao fim do ano, uma meta de inflação de 5%. É até bacana, só para falar, né? Porque, como você colocou, Luiz, quem coloca a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, né? Quem cabe ao Banco Central ficar direcionando ele para a gente bater a meta, né? Está dentro dessa questão da meta. E quem mede é o IPCA, por exemplo, é o IBGE, igual você colocou. Então, é ótimo. E, normalmente, a gente já tem até previsto para os próximos anos, né? Acaba tendo a funilamento, assim, tipo, por exemplo, eu acho que para longo prazo está de 3%, né? Aí vai fazendo uma decaída até, por exemplo, 2025 deve estar para 3%, e aí vai fazendo uma regressiva para a gente de 3,5% a 3% ao longo dos próximos anos. Mas, sim, acho bem legal. E a questão que você falou, Luiz Haddad, das moedas complementares, é realmente muito interessante, né? Porque aí já é uma coisa que eu acho que é até cabível sempre de estudos nossos, né? E coisas que a gente pode ir cada vez mais observando com a prática e trazendo esses conceitos para serem debatidos em fóruns como esse, né? Porque acaba assim, inflação, ela mexe muito na nossa vida, né? Você está vendo que está sendo, todo mundo está vendo aqui que está sendo os maiores tipos de temas de debates políticos, né? Então, e você, inclusive, usa como uma estratégia de política muito forte, né? E são tantos fatores, né, que influenciam o cálculo de uma inflação e que a gente acaba que muita coisa foge muito do poder do cidadão comum, né? Então, essa forma da gente estar lidando com um sistema não inflacionário, né? Então, com um sistema também que não vai levar todas essas questões, como, pô, está acontecendo com câmbio, riqueza, cara, resto do mundo, crédito para sei lá quem, investimento que foi feito XYZ, expectativa de acordo com sei lá o que do país tal, sabe? Todos esses tipos de coisas, teoricamente, influenciam um quadro geral de inflação. Cara, e, pô, eu estou ali em Paraty produzindo meu tomate, tipo, cara, pô, né? Como é que eu vou tomar tantas variações assim ao redor de fatores que eu tenho a mínima gerência, né? Então, eu acho que essa questão, eu acho que ela é muito, muito, muito legal. Quanto mais a gente consegue desenvolver uma economia local, uma moeda social e local, onde a gente cada vez mais consiga ter itens e produtos e serviços que a gente consegue fazer trocas, poxa, a gente tira tanto esses fatores que são importantes para uma questão macro e para outros tipos de preço em geral, mas assim, para a nossa realidade no dia a dia, principalmente para as coisas que cara, vão mais influenciar a gente no dia a dia, como alimentação,
saúde até certo ponto, com certeza, mas educação, né? Cultura, que a gente vê muito nas nossas moedas complementares. Poxa, imagina se a gente consegue trabalhar todas essas áreas sem estar tão preocupado com essas volatilidades de mercado que cá para nós, muitas vezes acabam sendo pontos políticos, né? Eu adorei o paralelo. O Pedro e demais. Por exemplo, a moeda, ela complementa. Então, de certa maneira, todos nós estamos nesse mundo, no mundo capitalista. Então, a gente vai sofrer, mesmo eu fazendo trocas, né, em moeda complementar, eu vou sofrer uma influência do que está acontecendo com o real, né, no caso. O que a gente pode entender é que a moeda complementar ela pode servir como um instrumento de me ajudar a ser menos impactado por essa inflação, né? Se eu estou fazendo trocas dentro da rede, por isso eu estava conversando até com o pessoal aqui do Alegrias, que nós estamos, né? Não sei se as outras pessoas que estão fora do Rede Alegrias, nós estamos nessa busca aí por conseguir ter um banco com um número X de contas. Então, o que eu falo com eles? Que a gente tem que ter um banco de envolvimento social, não é um banco de desenvolvimento. Nós temos que ter as pessoas envolvidas, essas pessoas têm que fazer parte de uma rede, porque essa rede ela vai estar forte quando esses elos estiverem mais fortes. E o que são esses elos? O que são esses elos aí numa situação econômica, né? São essas trocas que vão acontecer dentro da rede. Aí essas pessoas conseguem minimizar o efeito de uma inflação. Perfeito. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Ver algum exemplo para Márcia? Eu quero até falar, puxar, né, o gancho dessa fala do Luiz. A gente teve uma conversa recentemente sobre isso, inclusive, essa questão de envolvimento, né? A Rede Alegrias, aqui já há 5 anos, ela trabalha com a moeda complementar. Também a gente precisa usar um paralelo, assim, um equivalente, né? A moeda complementar é equivalente a R$1. No final das contas, os valores, né, das trocas acabam sendo também afetado, né, a inflação, como foi mostrado para, né, vocês até agora. Então, o que falta é esse envolvimento do entendimento dos valores, independente desse sistema monetário, né, inflacionário que a gente vive. Então, esse envolvimento é muito mais importante nessa situação, porque o relacionamento, né, dessa rede fortalecido sai, né, desse desastre que a gente vive econômico. O comunitário, como o Luísa trouxe nesse momento, é uma ideia de fazer esse fortalecimento da rede já anterior, né, desse entendimento dos valores da rede, para realizar coisas novas. Mas, infelizmente, pelo que estou acompanhando, está fazendo algumas anotações aqui, a gente ainda vive aqui esse controle inflacionário, né? E absurdo, né? Todo o tempo. Então, entendimento, envolvimento, compreensão de como a gente pode fazer diferente é muito importante. Era isso. Total. E vou botar o Luiz para falar. Bom, foi mal, eu perdi um pouquinho da fala que eu estava no banheiro, mas eu quero aproveitar que a gente tem essa fala da Márcia e também aproveitar que o Djalma está aqui, que é agricultor, né? A gente viu
né, o quanto que os alimentos subiram, né? Todo mundo que vai ao supermercado sabe o quanto que o valor dos alimentos subiu, né, nos últimos tempos. E justamente uma das coisas que a gente tem feito na Muda é o desenvolvimento dessas CSAs, né, que são comunidades que sustentam a arte e a agroecologia, onde a gente faz um fomento ali para os agricultores, para eles poderem aumentar a sua área produtiva, e a partir desse aumento da produção, eles conseguem oferecer cestas de produtos orgânicos recebendo em muda, né? Recebendo em moeda social, e aí depois eles usam essa moeda social para acessar produtos e serviços que eventualmente eles não têm ali na região deles. Uma aula de inglês, uma aula de francês, alguma outra coisa, sei lá, consultoria financeira com Pedro, enfim, algumas coisas que às vezes são um pouco mais digitais, às vezes também podem ser coisas locais ali da região. Hoje a gente está com CSAs no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Goiás, Belo Horizonte e acho que são essas 5. E a nossa ideia agora depois de ter esse primeiro experimento, a gente conectar com alguns outros projetos da própria Saúva para fazer, por exemplo, financiamento, microcrédito e tudo mais, entendendo que, de novo, né, a moeda social ela tem um papel contracíclico e a gente não pode ficar... tudo isso que, quando eu saí, o Pedrinho estava falando, quem determina a inflação é o Copom, e aí depois tem o Banco Central. Cara, a gente não participa de nenhuma dessas decisões. A gente, na verdade, está longe pra caramba de participar disso. E aí eu acho que parte do nosso papel aqui é criar ferramentas que a gente possa participar, que a gente possa falar, que a gente tenha, né, moedas que tenham os nossos valores, né, e não só tenham o valor da moeda, né, para que a gente possa usar essas moedas como ferramenta de troca. E aí volta lá atrás para aquela fala do Ranulfo, né? Para quem perdeu a aula dele, o Ranulfo ele reflete muito sobre o que é dinheiro, né? E aí a gente sai da concepção de dinheiro ser meramente um acordo de crédito, né, criado por meio de dívida, e a gente vai para uma perspectiva onde o dinheiro é um acordo entre comunidades sobre algum meio de troca, né? Que aí pode ser alegria, pode ser muda, pode ser mumbuca, pode ser Bitcoin, pode ser, enfim, concha, qualquer coisa que a comunidade estipular como algo que tenha valor. Enfim, só essa colaboração aí para chegar junto. O Pedrinho falou que ele também deu uma fala sobre isso. Vai lá, Márcia. Você trouxe o Djalma, né? Mas o Henrique também. Então, convidar especificamente os dois, né? Para poder conhecer mais sobre a Muda, sobre a rede. Fica o convite aqui, acho que eu falo com você nesse sentido também. Convidadíssimos, Henrique e Djalma. Precisamos de mais agricultores nas moedas sociais. Eu vou só fazer uma contribuição aqui, que eu li outro dia. Tem um agricultor também que a gente conhece, chama Antônio Floresta. Ele é de uma família muito conhecida do universo artístico, que é a Carroça de Mamulengos, que é daquelas famílias tradicionais que tiveram uma porção de filhos e que viajam, pelo menos no Brasil, viajaram muito com os filhos, e os filhos participam, os netos agora e tal. Uma família de bonequeiros, artistas, cantores, contadores de história. E eles são lá do Cariri, e o Antônio, em um determinado momento, decidiu virar agroflorestor, hoje em dia dá aulas e tudo. Mas ele tem essa pegada da arte, né? Então é muito interessante que ele já faz essas pontes. E outro dia eu estava lendo um material que ele postou, enfim, falando sobre... Ele também é um discípulo do Ernest Goethe, né? Então ele fala muito de sintropia, ele traz todos os conceitos que o Ernest traz para a gente, dessa visão sistêmica também, né? Que eu acho que um pouco do que a gente fala de moeda, e hoje em dia tem muitas nomenclaturas, enfim, capitalismo regenerativo, né? Algumas coisas assim que eu nem gosto muito dos nomes, mas eu entendo as intenções, que falam muito dessa visão sistêmica, né? Das relações econômicas com as relações locais, as relações globais, né? O empoderamento, né, dos pequenos, do que está acontecendo ali, enfim. E ele trouxe um termo que ele
segundo ele, foi ele que cunhou, que é a sintropia social. Então, que é um pouco essa tentativa de você olhar para o que você faz, no caso dele como agricultor, como agroflorestor, como um grande observador dos fenômenos da natureza, né? Mas como que você também faz isso sem dissociar isso das relações sociais, né? Então, um pouco que o Luiz, outro Luiz, estava falando, né? Como que a gente contempla, né? Escuta, absorve e faz girar também através das relações, que não são só relações de troca monetária, seja com moeda tradicional, moeda fiat ou moeda social, mas são essa capacidade de escutar, essa capacidade de dar e receber, essa capacidade de incluir, né, quem está, sobretudo do nosso lado, né, e a partir dessas trocas, dessa possibilidade de relação, a gente também observar o que acontece longe da gente, né? Enfim, a gente conseguir olhar o que está muito para fora, mas o que está muito para dentro também, de forma, né, sistêmica, porque não pode estar dando certo uma economia que deixa muita gente com quase nada e muita gente com muito. Isso não pode ser saudável, né? A gente consegue enxergar isso, a gente consegue ver, né? Tem muita gente, o João Amelé também aqui nesse curso mencionou, né? Quando tem 1% que tem quase todo o capital do mundo e 99% não, isso aí é quase como se fosse um câncer, né, dentro da gente, assim, porque está acumulando, tem alguma coisa que aquilo não faz sentido, sabe? Tem muita coisa que está errada nesse modelo. Então, quando a gente consegue olhar de forma sistêmica, e eu acho que a agricultura ajuda muito a gente a entender isso, eu acho que essas coisas também vão entrando dentro do sistema, tanto as moedas quanto as relações, quanto as formas de troca, né? Quanto, enfim, todas essas sabedorias, elas vão entrando nesse jogo de trocas, né? E aí a gente entende melhor essa diferença de valor e preço, né? Enfim, a gente começa a pensar de outra forma também. E eu acho que as moedas sociais, elas ajudam a gente a pensar diferente. E isso é muito bom, sempre, né? A gente está sempre se revendo, se surpreendendo, essa capacidade de olhar o novo, e essa coragem também de falar, não, desse jeito não dá. Como é que eu faço para, né, para fazer diferente, no sentido de que não é só para mim, é para todo mundo, né? Enfim, era isso. Show de bola, Lê. Obrigado pela contribuição. Eu não sei se o Luiz e o Pedro têm mais querem seguir aí nos tópicos, mas é muito bom, né, ter essa visão sintrópica da economia, né? Legal mesmo. Mais alguns até de sacanagem, né? Porque a gente tem tópico aqui que a gente botou até domingo à noite. É isso que eu queria falar, para a gente tentar cuidar do tempo, para, não sei, tentar ir até às Exatamente. 11 horas, 11h30, que é mais ou menos o horário previsto. E o Luiz, a gente já tinha conversado que o desafio nosso ia ser esse, né, Luiz? Então, eu acho que por isso que a gente até deixou um Ô, pouco Pedro, aberto. Diga, doutor. os tópicos subiram no telhado. A Exatamente. gente vamos Não, empurrando aí, vamos ver onde a gente chega e depois qualquer coisa a gente faz alguma coisa aí, grava junto, sei lá. não, foi isso que eu acho muito interessante. Assim, eu queria que vocês não se preocupassem, porque a gente preparou muito material, muita coisa, e dado o fórum que a gente está aqui, eu acho muito legal a gente tentar explorar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de conversa. Eu até posso ir um pouco além para falar dos escopos do que a gente combinou de conversar, né? Então, eu não sei se o Luiz passou isso naquele momento breve que eu caí, mas eu posso falar um pouco disso, porque aí vocês ficam com um horizonte também do que a gente pode falar. Eu já falei que eu tenho bastante coisa para compartilhar depois, e aí a gente pode se aprofundar mesmo num bate-papo e conversas como essa aqui que a gente está fazendo, e depois a gente disponibiliza todo o material, né? O que você acha, Luiz? Não, pode ser, olha, enquanto você caiu, eu não tinha, tipo assim, eu não fiz uma listagem, não sei se foi isso que Sim, você perguntou, se eu fiz uma listagem dos tópicos, olha, vamos abordar inflação, deflação, índice de preço IPCA,
renda variável, renda fixa. Não fiz esse relacionamento, não. Tá. Não, então, vou fazer um comentário rapidinho, tá? A gente combinou de falar um pouco sobre esses conceitos iniciais, tá? Desses pontos que estão muito no nosso dia a dia, como juros simples, compostos, inflação, aí o PCA, o INPC, quais são os tipos de inflação, como que isso afeta, na verdade, no nosso dia a dia. Para a gente depois falar um pouco sobre tripé de investimentos, né? Falar um pouco sobre risco, liquidez, rentabilidade. A gente preparou também um tópico para falar sobre os fundamentos básicos de uma boa gestão. Então, entrar muito na questão das ferramentas, como utilizar, saber bonitinho o que é dívida, né? Quais são os tipos de investimentos, quais são os gastos. Aí eu falei para vocês que eu preparei aquela parte também. O Luiz preparou uma parte teórica para falar sobre também os tipos de... para falar um pouco sobre a parte empresarial, né? A gente poder falar um pouco sobre os tipos de empresa, das pequenas empresas, né? Você fazer essa transição de pessoa física, né, para um microempreendedor ou para uma microempresa, né, que é o meio, uma microempresa. E aí a gente pincelou também um pouco sobre cada tipo de coisa sobre essa e entrou no detalhe né, de como que eles funcionam, aquelas sopas de letrinhas todas, o que elas são na prática, né? E aí depois a gente entrou um pouco nas ferramentas, né? De fluxo de caixa, de capital de giro, e de como fazer até controle de estoque e investimento. Fomos lá para baixo, né? Como ter uma boa reserva, tanto no pessoal quanto na pequena empresa, né? Sobre capital de giro. Enfim, foram alguns dos conceitos, né? Então, mas vocês ficarem tranquilos que a gente tem super material sobre isso também. E o que a gente já tinha falado para a Mônica, estamos à disposição para fazer quantos encontros precisarem, ou também no individual a gente sempre conversar, nas planilhas que a gente montou, nos PPTs também que a gente colocou como apresentação, também estão muito, de uma forma muito didática, então dá para a gente disponibilizar e depois tirar dúvidas, tá? Mas, o Luiz, aproveitando aí que ninguém levantou a mão nem nada, quer seguir? Ou você quer que eu puxe aqui? Você está no mudo, doutor. Vamos tentar fechar, então, essa parte que a gente estava falando aí e né, aqui, pela linha aqui que eu estava traçando, seria agora a gente falar sobre renda fixa e renda variável. Vamos fechar isso e aí a gente parte para o próximo. O que você acha? Porque também tem a questão do tempo, né? A gente tem pouco tempo, a gente não vai chegar, na verdade, em praticamente nenhuma ferramenta. Ou a gente dá um corte agora e já parte para a apresentação de alguma ferramenta. Não sei o que vai ter. Vamos fazer uma outra? Como é que fica isso, né? Eu tenho uma ideia. Diga. Eu acho que, dado o conteúdo que a gente está aqui e tudo mais, eu acho que a gente poderia falar sobre a questão das MEIs, do microempreendedorismo, porque eu acho que a gente entra nesse tema, nesse assunto, e aí, porque todas as outras coisas, tanto como os investimentos, né, como a própria parte de lidar com os lucros, salários e controle de despesas, vão ser coisas específicas da pessoa jurídica e da pessoa física, que depois a gente pode ajudar todo mundo, e aí talvez a gente possa até ajudar na medida que as pessoas precisarem, né? A pessoa depois vira para a gente falar, não, beleza, eu estou aqui como um MEI, então, poxa, eu caí lá naquele lado que você falou para a gente,
Como que é a melhor maneira de eu fazer meu controle? Como que é a melhor maneira de eu fazer minhas finanças? Ah, eu estou como uma pessoa física fazendo todos esses tipos de coisa. Como que eu faço uma transição para uma MEI? Então, eu acho que se a gente entrar nesse assunto, eu acho que a gente abre margem para qualquer outra coisa que a gente for falar depois e fica um bom fio condutor, pode ser? Então, beleza. Eu vou mostrar aqui uma Vou dar uma sugestão, acho que você não viu que eu levantei a lógico, mão mas antes de você entrar. Sugerir, né? Eu coloquei no chat, mas eu vou falar aqui também, sugerir para a Mônica dar continuidade a essa aula, porque é importante esse bate-papo, e acredito que quando tem mais pessoas reunidas, como agora a gente está, o aproveitamento é muito grande, é muito valioso. É a troca de ideias, né? Com mais pessoas. Então, acho que sugerir para dar continuidade é uma boa ideia. meu medo de entrar na parte prática direto aqui é a gente entrar em planilha de vários conceitos que a gente não definiu, né? Ou pelo menos não conversou a priori. E aí ficar um pouco confuso. Mas eu também estou aberto, assim, porque inicialmente a gente ia fazer 2 aulas, né? Então, como a gente condensou em uma, eu acho que eu, o Luiz falou, sou MEI e é difícil separar conta física da empresarial. Acaba usando a conta física. Então, esse tipo de coisa é muito do que a gente quis tentar trazer aqui, né? Tem até uma mistura que é correta, né? Que muita gente não faz, que é MEI, né? Muita gente que é MEI paga a parte dos impostos fixos, né? Do MEI, mas depois esquece de jogar parte disso como imposto de renda, né? Porque aí essa é a grande mistura do MEI no pessoal com o, o microempreendedor individual, né? Mas eu não sei, eu confesso que agora eu fiquei com um pouco de dúvida, principalmente com a fala aí da Márcia. Estava mais tiro certo, mas vocês preferem conversar sobre a parte da MEI, da parte dos tipos de negócios, ou vocês preferem entrar mais direto em aplicações práticas? Queria dar uma contribuição, assim, até estava falando, porque eu acho, assim, realmente é muitos tópicos, assim, que vocês colocaram, né, eu acho que todos são muito relevantes, assim, e eu acho que entrar agora na parte prática, na minha opinião, eu acho que vai descolar um pouco dessa teoria, porque muitas coisas que vocês falam vão ser importantes na parte prática. Na minha opinião, eu acho que realmente são 2 aulas, assim, eu acho que não é muito conteúdo necessário. E eu sugiro, assim, se for o caso, a gente continuar na parte teórica, assim, e se você tiver disponibilidade para depois, assim, essas ferramentas de planilha e tal, eu acho que é importante, né? Mas eu acho que teria que ser um outro momento, assim, porque é muito conteúdo, né? Então, na minha opinião, seria Eu isso. chequei aqui, perfeito, Alessandra. Eu até, por curiosidade, anteontem, eu chequei e acabou que eu fiz 23 consultorias na Muda já. Eu até fiquei muito feliz. Eu estou para bater 25. Vou procurar mais 2 pessoas, porque tracei uma nova meta de até o final do ano fazer 50, inclusive. Então, mas, e aí teve uma coisa muito legal, né? Porque a gente acabou criando algumas ferramentas muito bacanas lá para o pessoal da Muda, que tinham muito esse problema, né? Muitas dessas pessoas eram autônomos e tendo MEI ou não MEI, eram pessoas que tinham essa mistura muito, muito do dia a dia, né? Cara, quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? O que é da minha empresa? O que não é da minha empresa? O que eu consigo jogar aqui? O que eu não consigo jogar ali? Agora eu quero ter um sócio? Como é que eu faço com isso? Então, eu acho que assim, sempre foi a parte que a gente mais discutiu. Agora, você ter um controle, uma organização. Primeiro, separar a entidade física e a entidade jurídica,
depois começar a observar se a sua pessoa jurídica ela está trazendo os bons resultados ou não. Então, a gente começar a trabalhar um pouco o lado da precificação dos produtos, né? Pela parte da tua empresa, da tua entidade jurídica. E aí a gente foi desenvolvendo até o caminho que, aonde eu até já cheguei, era começar a fazer um planejamento financeiro real, depois onde as pessoas até colocavam onde aplicar o dinheiro. Então, dentro de uma mesma ferramenta que a gente foi desenvolvendo, obviamente que adaptando caso a caso, a gente conseguiu chegar num lugar onde a gente conseguia ter um pouquinho desse controle de uma forma geral para todo mundo. Então, eu acho que isso sem problema nenhum. A gente pode depois ir fazendo, até fazendo propaganda no pessoal aqui. Quem quiser, a gente pode desenvolver a empresa e fazer essa consultoria por dentro da Muda. Tem sido super legal, e depois a gente sempre acaba trocando por WhatsApp, e aí a pessoa, uma vez por mês, me manda, e a gente dá uma olhada, e conserta dali, conserta daqui, e acaba que sempre fica uma boa ferramenta para fazer. Então, eu vou continuar um pouco nessa parte teórica, principalmente dessas questões de empresa, tá? E a gente faz um encerramento daí, e depois a gente pode encaminhar, se a gente quer ter mais um módulo, ou fazer mais alguma... Estou até falando coisa que eu não sei se eu posso falar. E aí depois a gente pode também ou fazer essas partes em moedas complementares, onde a gente pode fazer... a parte da entrega do conteúdo, a gente vai entregar tudo. Mas depois a gente pode fazer até nessa ajuda para cada caso, né? Ajudar nesse controle e da implementação da ferramenta na prática. Porque acaba até, que eu acho que foi a Márcia que falou, acaba, Márcia, que cada negócio é tão específico que, às vezes, até é um pouco mais interessante quando você está no negócio do negócio, assim, falando negócio por negócio, falando sobre a questão das ferramentas práticas, né? Aí a única coisa que eu vou fazer eu vou dar uma dica de 2 aplicativos que são legais de fazer um controle de finanças, tá? Pessoais. E aí eu gravei um vídeo, acho que o vídeo está horroroso, mas eu mando para o Luiz, e o Luiz dá uma olhada e depois vê se dá para editar, sobre como usar esses aplicativos para finanças pessoais e a planilha do financeiro para as pessoas que quiserem usar na parte da empresa. Porém, tudo dá para usar para os dois, né? A planilha também dá para usar para o pessoal, quanto a parte também dos aplicativos dá para usar para o financeiro. O que acaba muito, que eu já percebi bastante também, aí acho que é um ponto falar, cada um entender, né? Isso eu sofri um pouco no início, na Muda, porque cada um tem o teu ritmo, né? O teu tempo, e cada um tem tanto a tua curva de adaptação, quanto a questão da disponibilidade para certos tipos de ferramentas, né? Então, às vezes, não adiantava nada eu fazer uma planilha muito sofisticada, muito linkada, para alguma coisa que a pessoa não estava acostumada a abrir um laptop para fazer ali, mexer na planilha e coisa e tal. Então, por isso que até que eu comecei a buscar novas soluções como os aplicativos, né? Porque pessoas falavam, cara, eu só uso o celular. Então, foi por isso que eu fui até fugindo um pouco, procurando alternativas, porque eu sou um cara tanto de planilha, né? Então, aí eu fui buscar alternativa para celular. Daqui a pouco eu estou até buscando alternativa para fazer direto em papel, né? Mandar alguma coisa em papel para a pessoa imprimir, não sei, e poder fazer as coisas assim, para poder ter todos os jeitos possíveis, né? Mas, enfim. Então, eu vou dar uma pincelada aqui rápido, Luiz, Felício. Se você quiser ir aí comigo, porque esse foi um tema que, só para vocês entenderem, né? Antes de eu saber que eu ia participar, o Luiz já tinha feito um cronograma que não dava nem para eu discutir. Já tinha englobado tanta coisa, já estava tanta coisa bonita, já tinha tanta coisa legal para falar e colocar, que eu virei e falei, não, vamos um pouco na tua linha de raciocínio, porque está muito boa, e aí a gente vai desdobrando, porque a gente não quer deixar de falar nada, né? Mas aí é muito interessante, Luiz, porque aí eu vou falar um pouco sobre os tipos de empresas,
Deixa eu ver o horário aqui rapidinho. Vou falar um pouco sobre os tipos de empresa e aí você pode entrar na questão específica sobre os teus comentários sobre MEI e microempresa, já que você lidou e lida tão direto com isso no profissional, né? Deixa eu colocar aqui. O Luiz Haddad, você consegue liberar aqui para eu, por favor? Liberado. Liberado. Então, vocês estão vendo a minha tela agora, né? Eu coloquei aqui, tá? Eu preparei de uma forma super rápida e para discussão mesmo, eu tenho um desse outro que é aprofundado com comentários, para a gente poder falar um pouco sobre essas questões de empresa e quais são as coisas que a gente pensa quando a gente está fazendo uma formulação de empresa da menor possível até a maior possível, e obviamente que as maiores eu não vou nem entrar, senão a gente vai perder o nosso foco aqui. Mas a título de curiosidade, temos aqui também, podemos fazer comentário. Então, quando a gente pensa em enquadramento de porte, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nesses seis itens que a gente tem aí, né? A gente tem o lado da pessoa física, que tende a ser, do ponto de vista empresarial, a informalidade até, né? Que é quando ainda você não faz nenhuma separação, tá? Isso eu estou falando já quando você está lidando com algum tipo de negócio, tá? Obviamente que você tem o controle do gasto das suas finanças da tua pessoa física, tá? Mas não entra aqui. Aqui eu estou falando quando você está na questão do desenvolvimento de algum tipo de negócio, que vai para o microempreendedor individual, que é MEI, que vai para a microempresa, que vai para empresas de pequeno porte, médio e grande. Desculpa aí, a apresentação que eu fiz não estava assim não, tá? Um em cima do outro. E aí, quando eu falei um pouco do enquadramento de portes, né, eu coloquei aqui, muito rápido, alguns pequenos exemplos de separação, como que o IBGE faz, como que o BNDES faz, o que eles chamam de uma micro, o que eles chamam de uma empresa pequena, o que eles chamam de uma média. Eu vou trazer o quadro resumo ali na frente. Então, uma microempresa, uma MEI, um microempreendedor individual é uma empresa que fatura até R$ 81 mil por ano. Uma ME é uma que fatura até 360, tá? Mas também não tem faturamento mínimo. Então, ali, você, no primeiro caso, faturando até 81, você pode estar nos dois. Você tem uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que aí obrigatoriamente está em 364, mesma coisa para uma empresa de médio e para uma empresa de grande, que é acima de 300. Então, essa é a visão pelo olhar de faturamento, tá? Aí eu mostrei ali um pouco o surgimento da MEI, que veio em 2009, né? Justamente um trabalho um trabalho do governo federal para poder fazer legalização em massa, né, das questões das questões de formalização profissional de trabalho de pequenos empreendedores, né? E a diferença com uma ME, que é a microempresa, que já foi regulada em 2006, né? E também tem uma legislação bem própria. Depois eu explico um pouco da diferença entre uma e outra. Mas já estou falando aqui, as principais diferenças são sobre as naturezas dessas atividades, né? O MEI, você tem 400 ocupações permitidas lá, né? Mas se você ver, varia das coisas, desde pesca até produtor de evento cultural, enfim, você vai achar do que a gente chama de KNAI, né? Você vai achar diversos tipos de cadastros de atividades, né? Onde você pode estar se enquadrando dentro de uma MEI. E, diferentemente para uma microempresa, que você vai estar mais limitado ao mundo normal das coisas como consultoria e etc. e tal.
Existe o processo de formalização, né? Que o MEI veio para ajudar muito, ser uma coisa 100% online, ser uma coisa gratuita, ser uma coisa de mais fácil acesso, mais fácil você abrir, mais fácil você fechar, tá? Tem uma questão da garantia dos direitos, tá? Que o MEI ele veio para trazer o direito da aposentadoria por invalidez, por idade, auxílio-doença, enfim, todas essas coisas estão dentro da guia do DAS, né? Que é a forma de você pagar os impostos. Depois eu vou explicar um pouquinho. Então, foi uma criação mesmo voltada, né, para estar auxiliando o pequeno empreendedor. A gente tem bastante crítica a isso também, né, Luiz? Mas depois a gente comenta. Outra coisa importante que eu já comentei ali foi sobre a questão do faturamento, né, e o limite do lucro. Se eu não me engano, alguém até já falou aí, né, sobre a questão da tolerância do lucro, né, com a questão das despesas. É muito legal, né, porque muitas vezes dentro da MEI é fácil você perceber qual foi a tua questão do faturamento, né, ou do lucro. Mas muita gente tem muita dificuldade de fazer os lançamentos dos gastos, né, e das despesas ou custos, né? O que de fato foi da pessoa física ou o que foi da pessoa jurídica, né? Tem um caso clássico de uma pessoa muito próxima a mim e minha esposa que a gente pegou aqui, que foi o pipoqueiro lá da Lau, que, nossa, a gente fez um trabalho nesse sentido que era tão coisa que a gente conseguiu, depois abrimos uma MEI para ele e fizemos isso, e depois a gente expandiu fazendo para mais 10 pipoqueiros ali da Gabi. Então, foi uma coisa muito bacana, assim, né? E eles têm agora todo um sistema onde, inclusive, eles estão fazendo reembolso na física para dentro da MEI, emitem nota, recibo, né? Recibo de coisa de venda. Então, assim, foi uma coisa super legal aqui que a gente fez. Um trabalho justamente para o entendimento por que eu estou falando tudo isso? Para o entendimento foi um grande trabalho de precificação que a gente fez com o pessoal lá das pipocas, né? Justamente porque eles não estavam entendendo direito quais eram os gastos diretos da produção que eles tinham. Um outro detalhe aqui. Tem a questão dos pagamentos de impostos também. Todo mundo aí que tem MEI deve saber a facilidade que veio, né? Tanto numa questão de valor, quanto da questão da praticidade. Obviamente que tem a questão do regime tributário, mas a MEI ela já joga direto para você ter o pagamento da DAS, mas o microempreendedor, por exemplo, você pode entrar em outras coisas, né? Em outros tipos de impostos e pagar eles de forma mais abertas. Tem os tipos societários também, né? Desculpa. Os tipos societários, né? A gente tem aí eu vou falar de uma forma mais rápida também, tá? A gente tem o empreendedor individual, a empresa individual, né? Que é a própria MEI. Aí eu não estou mais na visão da questão do faturamento, eu estou mais na questão de, né, que o MEI só pode ter um sócio, e aí tem várias características em relação à MEI, como a MEI, se você faz parte de uma MEI, se você tem uma MEI, perdão, você não pode ter sociedade em outros tipos de empresa. Então, existem algumas características desse tipo, né? Você tem a Eireli, né? Que aí é muito importante, tipo, as pessoas saberem que a Eireli foi extinta, né? Ano passado. E a Eireli tinha umas características assim que era muitas poucas no Brasil, né? Porque era uma coisa bem difícil, porque você tinha que ter 100 vezes o capital social da tua empresa, o capital social mínimo da sua empresa, você tinha que ter ele investido no primeiro momento, né? Então, às vezes, era muito difícil para as pessoas terem 100 vezes do capital social investido, né? O capital social é o dinheiro ali que você tem que colocar quando você faz a abertura da empresa, que você coloca esse primeiro dinheirinho ali como sendo o valor do capital social da tua empresa, né? Então, para as empresas de microempresa que o valor inicial mínimo era 1.000, você
você tinha que colocar para você criar uma Eireli, você tinha que ter um capital social inicial de 100 mil. Então, impossibilitava muita pessoa de fazer isso no primeiro momento, mas era uma coisa muito interessante, por um lado, de uma questão de proteção pessoa física, pessoa jurídica, era que a Eireli você não respondia por alguns atos da tua pessoa jurídica, caso alguma coisa acontecesse com ela, né? Você não respondia na física. Mas aí, felizmente, no meu ponto de vista, veio essa questão da sociedade limitada unipessoal. É uma coisa mais super nova, né? E aí, depois, quem tiver mais curiosidade, quiser aprofundar um pouco, eu posso falar com vocês. Ela foi uma mistura muito legal de benefícios da MEI, da limitada e da Eireli, né? Só que praticamente tirando todas as partes burocráticas e ruins, não tem mais o capital mínimo social para você investir, ele faz essa separação até diversos pontos, né? Então, o patrimônio pessoal fica protegido, ele é separado, enfim, é uma questão muito, muito bacana e boa, que foi feito, não tem muita crítica, tá? Porque ele foi feito justamente para simplificar as coisas, né? Então, nesse lado foi um ponto muito positivo na desburocratização, né? Da gente estar trabalhando com abertura de empresa no Brasil, né? Tem também as clássicas limitadas, né? Que muitas das pessoas têm, porque a diferença entre essa e as outras que a gente estava comentando ali atrás era que, a partir da limitada, você pode ter sócio, né? Então, por isso que a pessoa, quando já vai abrindo, querendo ter algum tipo de sócio, a pessoa já parte mais para uma empresa limitada, né? Então, e aí entra aqui também um pouco o lado das remunerações, como que você pode tirar para o Labore, distribuição de lucros, mas, enfim, vou puxar aqui essa parte. Aqui eu também trouxe a outra visão, né? Que eu estava trazendo a visão pelos tipos societários, trouxe pelos tipos de faturamento, aí eu vou falar um pouquinho dos regimes tributários, e depois eu boto uma tabela que aí explica tudo e ninguém precisa se preocupar com mais nada que veio para trás. Mas essa visão aqui é muito boa, né? De você tentar entender, né? Da onde que eu sou empresário. Se eu sou individual, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho o MEI, eu tenho o empresário individual, né? E tenho o Eireli, agora eu tenho a sociedade unipessoal limitada. Se eu estou abrindo uma sociedade com mais alguém, eu tenho a sociedade limitada e tenho a sociedade anônima, tá? E aí aqui embaixo é porque eu vou entrar agora, né? Sobre um pouco das questões de tributação. Então, a gente tem, né, dos tipos de empresa, a gente tem do lucro presumido, para o lucro real, para o Simples Nacional, onde o Simples Nacional é o que a maioria das nossas empresas estão. Então, são empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Isso é faturamento, gente, lembra, sempre não lucro, mas é sempre mais o nosso caso aqui. Então, tá dentro desse regime quase sempre muito benéfico, né, para todos os tipos de empresas que a gente está trabalhando. Aqui tem um pouco sobre os principais impostos pagos, e aqui é um pouco esse quadro esse resumo do que a gente estava falando, tá? Do empresário individual, da Eireli, né? Quanto que é cada um deles, se é um titular, se é 2 sócios, quais são os quadros que eles entram, qual que eles não entram, se separa patrimônio ou não, e só não tem a questão lá da contabilidade, mas tem a questão quer dizer, da limitada unipessoal, que é super nova, depois eu atualizo ali aquela tabela. Mas o que eu quis fazer com isso daqui? Eu quis dar uma entrada geral para poder ter o quadro, né, de quais são as legalizações, quais são os lados formais que a gente pode ter, tanto como autônomo, como numa sociedade com qualquer pessoa que a gente queira constituir ela, né? Aí eu não sei, eu acho interessante talvez aqui a gente pegar esses últimos minutos, talvez a gente possa até combinar mais 15 minutinhos para poder
falar um pouco sobre isso, se alguém quiser falar que é MEI, quais são as dificuldades que tem, ou microempresa, ou algum outro tipo de coisa nesse detalhe. O Luiz colocar alguns comentários legais que ele tem, da visão dele sobre a MEI, né? Essa questão de que, poxa, eu vou deixar o Luiz falar para não dar spoiler, mas eu acho que a gente pode ficar bem aberto aqui nesse lugar. Quer falar, Luiz? Luiz Felício. Pode ser, vamos lá. Cara, bom, uma coisa interessante do MEI que foi, né, que foi um objetivo lá na época do governo Lula, né, se não me engano, segundo mandato ali, meio do segundo mandato do governo Lula, foi para justamente dar, né, uma formalização para aquela pessoa que tinha como você falou, o pipoqueiro, o camelô, né? O objetivo foi esse. Era essa ideia, para dar um pouco desse cara poder, por exemplo, digamos assim, né? Vou colocar aqui a minha companheira. Minha companheira, ela é uma profissional liberal, da área de publicidade. Ela é MEI. O que aconteceu? A minha primeira filha, não. Ela não era MEI. Na minha segunda filha, ela já era MEI, ela conseguiu a licença maternidade. Coisa que se ela não tivesse o MEI, como foi na primeira, está perdida, não vai ter, não teve. Ela recebeu um valor, né? Se eu não me engano, foi algo próximo a um salário mínimo, ou foi um salário mínimo durante 4 meses, por conta dela ser MEI. Entendeu? Esse foi um dos objetivos, né? Formalizar, né? Contribui para o INSS, lá naquele pagamento que é feito, né? Já tem ali uma parte que é a contribuição social. Né? Então, deixa o papai ficar aqui um pouquinho, filho, rapidinho. Já volto a ficar com você, tá? Aqui no momento, o Gabriel Boric. Bom, vamos lá. Aí... e assim, o problema é que as pessoas no Brasil, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a gente não tem uma educação financeira, né? Então, quando pega essa parte do MEI, é tudo muito confuso, né? Porque não há essa separação. Então, assim, eu acho que uma das coisas principais para quem está começando, saindo da informalidade, né? Que o objetivo do MEI é isso, é tirar o informal, saindo dessa informalidade, né? É separar o que são os gastos, né, que ele tem com o MEI, o que entrou, o que é a receita, né, o que está entrando, o lucro e o prolabore. Eu estava vendo uma pesquisa por que isso é importante? Porque aí ele consegue começar a ver para onde está indo o negócio que ele está montando. Você não tem nenhuma noção. Se você está pegando dinheiro que é seu e colocando ali, né? E você está gastando uma reserva que você, enquanto pessoa física, fez para o MEI começar a andar. Óbvio que isso aí é importante, é necessário no início, mas você tem que ter uma meta. Olha, eu quero terminar esse ano, né? Você tem 12, eu vou terminar 12 meses e vou zerar. Eu quero terminar no 0 a 0, não quero terminar no vermelho. Se daqui a 12 meses, né? Por exemplo, se daqui a 12 meses eu estiver zerando tudo que eu ganho com o MEI, eu estou gastando com o MEI, não estou mais precisando colocar para o MEI, né? Para o MEI começar, não estou mais precisando investir da minha reserva, né, pessoal no MEI depois de 12 meses. Se você considera isso como interessante, beleza, você tem que ter esse acompanhamento.
Senão, daqui a 12 meses, você não sabe se você cumpriu o que você lá, quando abriu, ou não cumpriu. Se você continua tendo que fazer uma retirada de uma reserva que você tinha como pessoa física para continuar mantendo o MEI. Então, é importante você ter, né, qualificar aí, separar, né, as receitas, as despesas, o lucro, se ele está existindo ou não, e daí também o seu pró-labore, porque você, enquanto MEI, é o que eu estava conversando no particular com o Pedro, a gente não pode ter o MEI, né, como o precarizador de si mesmo, que é aquilo, não, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, não tem sábado, não tem domingo, eu estou trabalhando. Cara, você não tem hora extra, você como MEI, você não tem hora extra, você não tem adicional de férias, você não tem nada disso, então você perde os seus direitos como trabalhador em troca do quê? Em troca de você terminar o período que você estabeleceu, né, para começar esse mês, zerando, no ano seguinte tendo lucro, e lucrando, 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 até que chegar uma situação em que você vai ser, pelo faturamento que o Pedro já apresentou para vocês, se você vai ser obrigado a fazer a transição do microempreendedor para a microempresa. Mas como é que você vai atingir isso? Você vai atingir isso usando ou o aplicativo, ou a planilha, ou um caderno, em que você vai lançar lá todas as suas despesas, como MEI, todas as suas receitas como MEI, ver se você está tendo lucro ou não, e tirar o prolabore também para você, porque você, assumindo que o MEI agora é sua única fonte de renda, você se paga a si mesmo. Você é o seu patrão e o seu empregado. Então, você também tem que ter um salário. Esse salário não é o lucro do MEI. O lucro do MEI é para fazer outra coisa. Então, o seu salário entra como também uma despesa. Então, Luiz, hoje eu tenho um custo de vida de R$ 2.000. Eu sou remunerado recebo R$ 2.000. Se eu for abrir um MEI, eu tenho que, em algum momento, estabelecer que esse MEI, eu tenho a minha reserva pessoal, que eu vou utilizar ela para iniciar o mês, mas em quanto tempo eu consigo voltar a ter R$ 2.000 de salário? Não é o lucro do MEI, isso tem que ficar bem claro. O lucro do MEI é para fazer outra coisa. O lucro do MEI é para começar a formar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Entendeu? Isso é outra coisa. Não é o seu salário. Então, você tem que ter essa separação. Eu estava conversando com um microempreendedor aqui e ela falava assim, não, esse mês eu tive lucro. Aí eu, quanto foi? Aí ela falava para mim quanto tinha sido o lucro dela. Tá, mas quantas horas você trabalhou para ter esse lucro? E ela não sabia muito. Eu trabalhei pra cacete. Falei, pô, mas então, olha só. Então, e você tirou já aí o que seria o seu salário? Meu salário é o lucro. Não, não é. Não é. Você trabalhou muito para ter esse lucro. Será que esse lucro valeu a pena as horas que você gastou? Né? É isso que você tem que ter. Então, você só vai ter isso, só vai conseguir ter essa clareza se você estiver usando a planilha, ou o aplicativo, ou um caderno que você anote tudo e vai fazer aquelas contas ali. Quem quiser falar alguma coisa aí. Bom, eu vou falar. Só agradecer por hora. Acho que essas informações, assim, de forma didática, são bem importantes sempre. E eu acho que essa passagem da informalidade para a formalidade dá muito pano para manga, né? Para vários assuntos. Então, o pessoal está sugerindo mais uma aula
Vamos pensar aqui depois, no final, de repente, numa data, porque eu acho que tem sempre muito assunto para desenrolar. Obrigada. Aqui lembrei agora de um outro exemplo, né? De uma pessoa que está com as coisas misturadas. Ela tem um carro. Ela usa o carro para o restaurante que ela tem, mas o carro é dela. Obviamente, quando a gente está falando do MEI, isso vai continuar misturado por um bom tempo. Mas é importante ela ter, e ela não precisa, aí ela já não precisa, por exemplo, olha só, também que seria uma coisa assim quase que paranoica, né? Eu paro meu carro hoje no posto de gasolina, coloco 20 litros de gasolina. Esses 20 litros que eu coloquei no meu carro, eu estou usando ele para o MEI ou para a minha vida particular? Isso não tem como dissociar. Não dá para fazer isso, é impossível. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu tenho uma estimativa, vamos supor que eu tenho uma estimativa de quanto eu colocava de gasolina no meu carro quando eu não tinha o MEI aberto. E daí eu posso ter uma estimativa. Olha, eu estou gastando, sei lá, vamos falar valores fáceis, né, da gente poder calcular. Eu estou gastando 100 litros de gasolina por mês com o carro. Esses 100 litros de gasolina que eu estou gastando com o carro é agora que eu somei. Antes, quando eu estava na minha vida de pessoa física, eu gastava 60 litros. Então, eu tenho como fazer uma estimativa, sabe? Dá para eu começar, bom, então eu vou lançar lá como gasto combustível 40 litros, entendeu? Aí eu já consigo começar a ter uma estimativa. Eu estou na minha casa, eu pago a internet. Eu uso a internet para quê? Para assistir o Netflix, para pesquisar no Google, coisas para mim, pessoa física. Mas eu gasto, eu uso a internet também para fazer uma consultoria, uma venda de um produto, enfim. Eu uso também pela pessoa jurídica. Aí, vamos lançar meio a meio. Porque assim, não dá para ser paranoico, separar tudo, mas também não pode ficar a bagunça. A gente tem que ter uma noção, entendeu? Porque assim, eu estou querendo falar isso para a gente não pensar que agora que é obrigatório anotar tudinho, porque no MEI isso ainda é bem complicado, porque o MEI, uma das facilidades do MEI é ele poder trabalhar na casa, né? Então, assim, algumas coisas vão se confundir, mas quanto mais a gente puder ter essa separação, é o melhor. Quer falar alguma coisa aí, Pedro? Não, eu acho que foi muito boas as reflexões que você trouxe, né? E eu acho que é muito esse o desafio que a gente quis tá aqui pensando com todo mundo, né? Trazer, retratar, de, tipo, dessas dificuldades, dessa noção, né? Do que tá dando certo como uma MEI, né? Porque muita gente questiona e fala isso, né? Poxa, eu não entendo. Na ponta do lápis ali no final tá sobrando R$ 1.000, tá dando super certo, mas eu não estou conseguindo viver no dia a dia por causa disso, né? Não está dando super certo porque justamente é o lado do teu trabalho que você ainda não está precificando aqui dentro, né? Então é muito provável que a gente tenha que mexer no preço das coisas. Então assim, isso traz muito a luz ao assunto que a gente mais se preocupou em estar conversando aqui, né? E aí, puxando agora também um pouco da reflexão da Lelê, a gente fica super aberto assim, a poder ter qualquer outro tipo de coisa, a poder desenvolver, né, Luiz, material aqui para a gente, como a gente já falou, além dos que a gente já desenvolveu,
para poder entregar, para a gente poder estar falando sobre os assuntos, alguém também falar sobre o que gostaria de ouvir, desenvolver, ou como ter algum outro tipo de aula. Eu acho que a gente pode usar os próximos minutinhos para isso, assim. E aí eu não sei qual é a metodologia do check-out final que vocês fazem, mas se todo mundo já fosse um pouco dentro dessa linha, comentando sobre isso, para mim poderia ser uma boa. Passa para você, Márcia. Eu gostei bastante da apresentação de vocês, principalmente porque o que acontece, né? Há 15 anos eu faço trabalho de home office, né? Eu presto serviço. Então, isso acaba... E antes eu já fazia, mesmo antes da formalização, eu tenho um ateliê de costura há mais de 20 anos, e aí eu já trabalhava assim, então acaba misturando mesmo, né? Os gastos, a entrada, a saída pessoal, do negócio que você tem, do empreendimento. Eu acredito que é mais uma questão de mudança de pensamento, né? Porque a gente já recolhe o simples, né? A gente faz lá o pagamento, faz o danço, a gente cobra o serviço, recebe o serviço, compra a máquina, arruma a máquina, mas é uma questão de educação, né? Para começar a separar, porque para mim é super difícil isso, né? Emito nota, isso, aquilo, outro, mas é mais uma questão de educação mesmo, né? De usar as ferramentas de separação, não uma obrigação, né? Como o Luiz falou, você não é obrigado a fazer isso. O carro, hoje eu vou usar o carro porque eu vou visitar minha amiga, mas aí amanhã eu vou usar o carro porque eu vou fazer um trabalho, né? Então, não entrar nessa paranoia, né? Mas entender que é importante isso, né? É muito bom, gostei muito dessa aula. Era isso. Márcia, por exemplo, o lançamento das coisas que você usa com o carro, de gasolina, por exemplo, você pode fazer por estimativa. Você faz por estimativa. O carro tem lá o marcadorzinho de quantos litros você está gastando, quantos litros você colocou. Hoje eu vou colocar gasolina e vou zerar. Bom, quanto de gasolina eu gastei nessa semana? Gastei X. O que eu fiz? Eu visitei 3, 4 clientes e fui na casa da minha amiga. Quantos quilômetros eu rodei aí? Bom, né? Mais ou menos você sabe por estimativa, desses 10 litros de gasolina que você abasteceu naquela semana, você gastou 7 com a empresa e os outros 3 no particular. E ponto, fecha aí, não precisa ficar anotando. Então você sabe que mais ou menos você tem um gasto. Extrapola isso para outra semana, confere, acompanha, pronto, você chegou esse gasto aí, ele é muito mais por fazer uma amostragem do que por ficar anotando, entendeu? Porque é impossível. Olha que interessante isso que você trouxe. Eu estava conversando com a Angeli e ela tem feito uma boa parte das transações dela através do dinheiro social. E hoje nós temos o posto de gasolina, né, que faz parte do banco. E aí ela falou, agora eu vou saber quanto eu gasto de gasolina para poder fazer o meu controle diário, né, de como é que as coisas acontecem. Então, achei bem interessante a fala dela, né, essa visão dela, agora eu vou abastecer com dinheiro social, porque eu estou recebendo em dinheiro social. E ela foi uma das precursoras, né, ela que iniciou a questão do microcrédito, ela teve todo esse acompanhamento. Então, eu achei bem interessante isso, e o que vocês trouxeram na aula hoje só reforça, né, a importância de a gente não ficar, vou lançar item por item. Não, mas de ter essa visão, como você mesmo falou, acabou de falar, são 10 litros, 7 litros eu usei para cá, 3 litros, então a gente acaba se tornando até uma coisa mais prática do dia a dia, fácil de a gente entender. Eu gostei bastante dessa elucidação, na verdade. Legal, pessoal. Fico feliz. Eu não sei se o Luiz e o Pedrinho têm mais algum tópico, ou se eles já querem puxar o check-out. Compartilhei aqui a oferta de planejamento financeiro empresarial que o Pedrinho oferece na Muda. É muito boa, tá? Eu posso atestar
que uma das empresas que eu trabalho, que é o Surf Guru, a gente usou e usa, né, esse planejamento financeiro aí com o Pedrinho, é muito bom, ajudou a gente para estruturar o nosso financeiro, ajudou a gente na hora de trazer investidores, está ajudando a gente agora também até na parte de relatório de impacto. O Pedrinho também ajuda a gente na Muda a estruturar o relatório de impacto. Então, assim, ficamos muito felizes com esse seu apoio, Pedrinho, e é um grande prazer contar com você na rede. E uma coisa que, só falando que a Márcia está comentando, né, a questão de poder usar a moeda social, por exemplo, né, para abastecer o seu carro ou para comprar comida orgânica. Uma das coisas muito legais disso é que a moeda circula naquela comunidade, né, que pode ser dentro do território de Paraty, no caso das Alegrias, e que é na comunidade virtual da Muda, né, que é uma comunidade que, digamos assim, não tem fronteiras físicas, mas ela tem a fronteira digital, né, que ela depende de você estar entrando ali e usando. Mas essa possibilidade de circulação da moeda e colaboração entre membros da comunidade é o que torna a moeda social tão especial, né? As pessoas às vezes falam, mas, por exemplo, no caso da Muda, essa moeda não tem lastro, né? Porque ela não é conversível para real. Mas, na verdade, o lastro de toda a moeda, inclusive o real, é a colaboração que a comunidade tem para atribuir valor para aquela moeda, né? O real ele é lastreado pela economia brasileira e pelo território brasileiro, por toda a troca econômica que acontece no Brasil. Se não fosse isso, o Banco Central não teria como trocar ali R$1 por, sei lá, algumas gramas de ouro ou alguma coisa assim. Não existe essa conversibilidade do real para alguma outra coisa, né? O real ele só tem o valor que ele tem por causa da colaboração de todos nós brasileiros. Assim como a Muda também tem o valor que ela tem por conta da colaboração de todos os membros da Muda. A Alegrias é a mesma coisa. Então, eu acho legal desmistificar um pouquinho disso. A gente também estou trazendo um pouco do que a gente falou no encontro do Ranulfo, mas trazendo essa reflexão, até para a gente... Não sei se o Luiz ou o Pedro querem falar alguma coisa, se a gente já vai para o check-out. Mas, Luiz, Pedro, vocês querem trazer algo? Ou podemos... A gente já vai ficar com a missão de fazer outro módulo, né? Um módulo extra aí, devido aos pedidos, aí, atendendo aos pedidos da comunidade. Vai ser um prazer. E eu queria... Bom, já que o Pedro e o Luiz não estão falando, eu vou assumir que eles já estão de boa para o check-out, é isso, né? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, lembrar, pedir para todo mundo assinar ali a lista de presença, lembrar que a gente pode reivindicar essa ação de participar de um encontro da rede na plataforma da Muda. Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz. A gente entra na plataforma da Muda, vem aqui em Como Ganhar Muda, participar de eventos da rede e vai ter aqui participar de uma oficina ou evento da Muda. Quem participou pode ganhar 20 mudas, rápido, fácil, prático. Aproveita para tirar uma foto da gente aqui, ó, tira um print no celular, tira uma foto do computador para fazer a sua reivindicação. Só para mostrar, ó, eu já fiz a minha. Ó, quando vem aqui no dashboard, tem aqui uma ação que eu mesmo pedi para fazer. Ó, eu tirei uma foto do computador, tá vendo aqui? Ó, a galera está ali. Então, é só entrar, tirar a foto que vocês vão ganhar 20 mudas. E com essas 20 mudas, vocês podem ali comprar a consultoria do Pedrinho, fazer alguma coisa legal na rede. E aí a dinâmica do check-in, do check-out que eu vou pedir é para a gente, basicamente, falar como que a gente sai, tentar limitar para 30 segundinhos, no máximo 1 minuto, porque senão o check-out ele vira quase um novo encontro, né? Então, tentar ser breve. Queria agradecer muito ao Pedrinho e ao Luiz pelas trocas. Obrigado, Márcia, por todo o apoio, o Lelê também por ter chegado junto. E aí, o Lelê já está tirando foto já para fazer a reivindicação. Então, é isso. Agradecer, eu saio muito bem, muito contemplado e sentindo que a gente... na verdade, o encontro ele não conseguiu dar conta, né, de todo o assunto, que é um assunto muito extenso, mas ele provocou muitos questionamentos, provocou muitas
muitas dúvidas que eu acho que vale a pena a gente aprofundar em outro módulo, mas também ao longo do curso a gente vai ter a oportunidade de estar aprofundando um pouco mais nesses tópicos. E eu chamo a Márcia, que está precisando de sair. Então, vai lá, Márcia. Eu saio aqui muito agradecida também, né, por esse momento compartilhado com todos, muito aprendizado, e também faço um convite de Djalma para abrir a sua conta, né, no banco comunitário, entre em contato comigo. Eu coloquei até o e-mail, né, de contato para a gente poder conversar, e fica aqui o convite para todos que quiserem conhecer também um pouquinho mais do que a rede, né, dos valores e ideais da rede, do Banco Comunitário, pode entrar em contato também. E me despeço de todos, tenho um compromisso agora, muito obrigada, espero mais momentos como esse. Sandra, assina a lista, tá? Eu acho que eu não vou ter a cara de pau de assinar a lista, não, que eu cheguei no final. Assina sim, porque depois essa aula fica gravada, e depois você vai poder assistir ela em novembro, então pode assistir sim, tá? Gente, muito obrigada, tchau. Um ótimo sábado a todos. Então, eu saio um pouco frustrada, porque eu tive uma entrevista que não consegui entrar antes, esse assunto é um assunto que me interessa bastante, mas eu espero ter acesso aí à gravação e ao material que vocês apresentaram. E agradeço a oportunidade de ter uma segunda chance também. Eu chamo a Alessandra. Então, eu também saio feliz, assim, dessa troca e dessa comunidade, dessa energia que vibra, assim, né, da gente falar sobre essas novas economias. Então, agradeço. E queria ver, Pedro, você falou de 2 aplicativos, né, mesmo que são da parte prática, se você já podia citar quais são eles, né, e também se você vai subir depois essa apresentação para o Drive, assim, que eu achei muito rica, assim, né, para depois a gente poder estudar, assim. Então, obrigada. E eu chamo agora Djalma. Obrigado. Agradeço aí, pessoal, pelo rico conhecimento que vocês passaram. Realmente foi muito importante para mim. Realmente tinha muita dúvida. Como foi dito, né? Pena que é pouco tempo para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Não dá tempo. Mas agradeço muito, foi muito enriquecedor para mim, pude aprender bastante coisa. Eu chamo a Patrícia. Obrigada, Djalma. Eu também estou muito contente de ter participado e muito curiosa para saber de mais, para me aprofundar de mais assuntos, e eu queria saber quando é que a gente pode já ter acesso aí a esse material, para que a gente possa fazer já a leitura com mais calma. E, bom, alguém tem uma noção de quando é que a gente pode ter um material assim? Pedrinho que... E aí, Pedrinho, você consegue mandar o material? A gente pode compartilhar no grupo, né, da Muda. A apresentação eu acho que já está no Drive, que tem o Drive da Mônica, né? Do conteúdo. E as outras coisas eu também compartilho. Fico feliz. Uma perguntinha que eu queria fazer para vocês. O MEI não paga imposto de renda, mas também não recebe, né? Não tem nenhum tipo de restituição, né? Por exemplo, fazendo a planilha e com os gastos das despesas, também não tem, né, uma forma de receber. Uma dúvida. Da minha concepção, é aí que as pessoas se enganam, tá? Porque você paga imposto de renda, sim, né? E aí depois eu posso até te mostrar como. Porque, obviamente, que vai depender do teu... né? De como você está declarando lucro. Essa é uma questão, tá? Mas você não está pagando no imposto do dia a dia, na soma dos impostos todos que eles colocam naquela taxa fixa que você paga mensal, mas
você, na teoria, todo mundo teria que ajustar na declaração do imposto de renda, tá? Principalmente as partes do ganho, e aí você poderia ter direito à restituição ou não, dependendo de alguma série de fatores. Até assim, eu já estudei isso uma época para poder ajudar as pessoas, e principalmente essa parte do controle dos gastos, muitas dessas coisas que são relacionadas a MEI, você também consegue jogar no imposto de renda, né? Então, quase ninguém sabe, quase ninguém faz, não tem muito problema, porque eu não sei se o governo pega, nem deve procurar, mas você consegue ter benefícios sim, e teoricamente você estaria 100% correto se você fizesse dessa maneira, né? Mas a atualização vai direto na hora que você fizer a declaração. Tá bom, Pedro, obrigada. É muita coisa, né? Eu sou super a favor aí da gente ter mais um encontro. E muito obrigada. Vou chamar Bianca. Saio agradecida pelos compartilhamentos, esperançosa, né, que o Anjo Pedro acho que vai salvar, né? Vou tentar realizar essa solicitação, né, da consultoria para ver se me organizo aqui melhor, né? E quero agradecer a Rede Alegrias, a Muda, por essa oportunidade, né, de troca, de conversa, enfim, e vamos para o próximo encontro. Eu chamo Alexandre. Bianca, prazer aqui estar com vocês nessa manhã de sábado. Gratidão pelas trocas aí, pelos compartilhamentos. Foi muito bacana, legal. E eu saio melhor do que eu entrei, com certeza, e energizado aqui para mais um fim de semana. Deixa eu ver quem não foi ainda aqui. Ana Paula estava com o microfone ruim, né? Mas vai fazer o check-out também, ou então a Michele. Vamos ver. Tá no mudo, tá no mudo, Michele. Tem cachorrinhos andando pela casa. Obrigada pela troca. Adquirir sempre conhecimento, por mais que você saiba sempre alguma coisa, você poder estar reciclando seu conhecimento é muito importante, poder estar aplicando também na nossa vida e no que a gente faz no dia a dia, né? Obrigada a todos e ansiosa para o próximo módulo. Tem que ter, hashtag tem que ter. Vamos chamar a Luzmila. Obrigada, Michele. Eu saio bem agradecida também, porque eu acho que, assim, para mim, né, mais do que o conteúdo é ter, assim, esse espaço para as trocas, né? Traz mais vivacidade para o conteúdo, assim. Então, as trocas, para mim, são, assim, o fundamental para enriquecer a parte teórica e, enfim. E, então, para mim, eu tenho muita gratidão de poder ter esse fórum aqui, onde a gente possa estar trocando e se conhecendo e vendo novas possibilidades e ampliando horizontes, né? Então, a palavra realmente é gratidão. E desejando um bom final de semana para todos, eu chamo o Luiz Haddad, que é um dos poucos que ainda não foi chamado, né? Eu abri, Lud, mas agradeço. E, enfim, saio muito feliz e amarradão que todo mundo gostou, muito aprendizado. Recomendo muito a consultoria do Pedrinho. E para tentar ser breve, eu passo para a Michele. Eu já falei. Então, o Pedrinho levantou a mão aí. Levantei. É porque me fizeram a provocação de quais são os 2 aplicativos que eu usei, mas eu também não sou tão conhecedor, não, tá? Eu comecei a procurar e estou testando. Mas esses eu vi que dá para fazer bastante coisa sem precisar ter um plano pago, que isso eu acho bem interessante. Aí eu botei ele no grupo, que é o do Guia Bolso e do Organize, com 2 Zs.
Eu achei esse Organize bem legal. Então, é nele que eu fiz até um videozinho mostrando ali como é que faz algumas coisas. Eu acho que... Mas qualquer um outro, assim, que veja, porque aí eu não sei a diferença entre você estar fazendo pelo Android ou pelo iPhone, qual que vai ter em cada loja. Mas qualquer um desses que funcione, que tenha as funcionalidades básicas e que dê para fazer de forma gratuita, né? Porque tem alguns que têm limite de 50 transações, então aí você faz 50 coisas, aí não pode mais usar. Aí eu acho horrível. Mas pelo que eu vi do Guia Bolsa e do Organize, eu ainda não vi isso. Mas eu posso falar para vocês depois com mais calma quais são os que dá para fazer. Mas como alguém perguntou, coloquei. E gratidão. Foi muito bom ter conversado com vocês. E eu acho que a gente realmente é um ciclo de aprendizagem contínua e mútua, né? Porque é muita coisa que às vezes a gente nem pensa e a gente vai discutindo, aprendendo em conjunto. E como eu falei, né? Vendo essa questão que o Luiz também colocou, que eu tinha colocado antes, e que o outro Luiz também colocou, sobre as questões de como a gente cada vez mais conseguir fazer uma coisa diferente com as moedas sociais. Só um detalhe também que o Luiz esqueceu de comentar, Luiz Haddad, que além de ter feito a consultoria para o Surf Guru, por exemplo, depois eu comprei a assinatura do Surf Guru pela Muda também. Então, foi uma coisa bem cíclica, né? De tipo, uma coisa que eu já pagava em real na física, eu consegui transferir para a Muda, né? Isso é legal. E tem muita gente que usa, né, a parte de terapias e tudo mais. E muita gente fala, pô, eu tenho um negócio, por exemplo, Surf Guru. Por que a gente vai aceitar a muda? E agora a gente usa as mudas do Surf Guru para fazer programa de bem-estar com as pessoas da nossa equipe. Então, a gente orienta que a galera pode fazer qualquer tipo de terapia, reiki e tudo mais. Enfim, é bem bacana. Quem ainda não foi, pessoal? Djalma, você já fez o seu check-out? Alguém ainda não foi? Todos já foram? Lelê, vai, Lelê. Gente, eu estou feliz de estar aqui, mesmo num dia um pouco agitado. Agradeço a presença de todo mundo. Está sendo uma alegria co-criar esse curso e aprender. E bora para mais uma aula. Vamos criar aqui uma data e vamos nessa. Um beijo, passo para o Zubreu, que não falou, é isso? Obrigado, gente. Eu estou adorando o curso. Muito obrigado aos Luizes, obrigado ao Pedro, obrigado pela presença de todo mundo. Eu estou adorando, estou aprendendo muita coisa. Eu vou ter que cutucar o Pedro mais logo aí para eu conseguir organizar minha vida aqui também com as empresas que eu faço, com as coisas que eu faço. Então, a empresa é só eu mesmo, mas é muita coisa, eu não consigo separar todas elas realmente. Muito obrigado, gente. Bom sábado para todos. Eu passo para o Luiz, que está de mãozinha levantada ali. Beleza. Então, gente, é isso aí mesmo. Agradecer a vocês, porque acho que quando a gente está apresentando, a gente está revendo conceitos, né, que a gente aprendeu e a gente reaprende, a gente fixa melhor. Então, acho que isso é a parte importante. É importante também ter o retorno de vocês, do que a gente está falando, para saber se a gente está indo por um caminho que faz nexo, né? Esse caminho que a gente abordou no papel, os tópicos que a gente levantou, se esse caminho é um caminho que está dando retorno para vocês. Então, é bom ter esse retorno, né, de vocês. E beleza, assim, também eu estou à disposição aí para ter outra aula dentro do módulo, tipo. E bom, é isso. Agora o trabalho meu e do Pedro vai ser a gente conversar aí no particular essa semana, começar, né, a preparar aí esse segundo tempo. Saio muito feliz aí por pessoas que eu não tinha contato, agora já estou conhecendo melhor. Beleza, gente. Muito obrigado por vocês estarem aí dedicando parte do seu sábado para a gente. E
E é isso aí. Um beijão aí para todos. Valeu. Beleza, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana. Você tem conta na Muda? Tchau, tchau. Bom, quem quiser saber aqui como que a gente solicita as mudas, quem fica aqui comigo mais um pouquinho, e quem já souber, pode ir, pode curtir o sábado aí, fiquem à vontade. Valeu, pessoal. Bianca, você já tem conta na Muda? Tenho. Então, você vai entrar lá no aplicativo. Uhum. Eu vou compartilhar a tela com você aqui. Aí, no aplicativo, você tem essa parte aqui, ó, como ganhar muda. Tá. E aí, quando você vem aqui como ganhar muda, vai ter um objetivo, que é participar de eventos da Rede Muda e dos projetos parceiros da rede. Aí você clica aqui e vai ter aqui, ó, participar de uma oficina ou evento da Muda. Você vem reivindicar. Essa ação ela requer uma prova fotográfica, então você tem que tirar uma foto do seu celular aí, e aí você coloca essa foto e aperta aqui em reivindicar. Eu vou pegar o link aqui para compartilhar com você. Deixa eu ver se vai. Não está dando. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar o link para compartilhar. Só um segundo. Tá bom. Mas se você precisar de alguma ajuda, me avisa que a gente está aqui para ajudar. Ô, Luiz. Eu já tenho meu cadastro lá, mas eu não consigo entrar mais. Perdi minha senha, aquelas palavras. Como que... Assim, já tem um tempão, mais de um ano, assim, que eu nem consigo entrar aqui. Cria uma nova. Cria uma nova? Mas aí, quando você criar uma nova, vou te dar umas dicas. Ó. Quando você criar uma nova, coloca... a gente tem algumas ações aqui que, por exemplo, quando você facilita trocas na rede, que é completar seu perfil, foto, localidade, colocar o seu número de contato, fazer uma oferta, você pode ganhar muda por tudo isso. Então, na primeira vez que você entrar, quando você fizer essas questões de perfil, você pode ganhar 10, 20, 40 mudas. Mais as 20 de hoje, você já vai ganhar 60. Mais as 20 que você recebe já são 80. Então, quem está aqui agora, nesse momento, já aprendeu a ganhar 80 mudas em, sei lá, 10, 15 minutos. Ótimo, muito bom. Então, tá joia. Eu vou entrar de novo, então. Obrigada, Luiz. Tá bom? É um prazer, pessoal. Se precisar de ajuda também. Tá joia. Até mais, então, pessoal.